Imaginem um jovem músico frustrado com o lento progresso em dominar um instrumento. Dia após dia, o músico pratica, mas os sons que saem estão longe de serem belos. No entanto, em vez de desistir, o músico persiste, compreendendo que a maestria leva tempo. Anos depois, o músico se apresenta em uma sala de concertos, a música ressoando perfeitamente com a plateia. A paciência transforma um músico amador em um maestro, um aprendiz em um expert, e um sonho em realidade. Em um mundo que muitas vezes exige resultados imediatos, a paciência pode parecer um conceito ultrapassado. Mas quando investigamos mais a fundo, descobrimos que a paciência é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Considere isto: você está atrasado, preso em um engarrafamento. Seu coração dispara e você aperta o volante com força. É o tipo de impaciência que todos já sentimos. Mas essa impaciência não limpa o caminho à sua frente, ela apenas adiciona estresse a uma situação já estressante. Seu carro não vai mais rápido, mas sua paz de espírito está se afastando. É em momentos como este que a sabedoria de Viktor Frankl, um psiquiatra e filósofo, brilha como uma estrela-guia. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Você não pode fazer o tráfego desaparecer, mas pode controlar como reage a ele. Pense em uma história sobre Buda e seus discípulos. Durante uma longa jornada, eles pararam perto de um lago para descansar. Buda pediu ao seu discípulo mais jovem e notadamente impaciente que lhe trouxesse água. O discípulo encontrou a água turva por um rebanho de bois e decidiu que não estava adequada para trazer de volta. Depois de um tempo, Buda pediu-lhe para tentar novamente e depois mais uma vez. A cada vez, o discípulo encontrava a água suja e ficava cada vez mais agitado. Mas, ao terceiro pedido, ele descobriu que a água havia clareado, o lodo havia se assentado sozinho. A lição de Buda aqui é clara: o tempo tem seu próprio modo de resolver as coisas. Ao tentar apressar o processo, não apenas nos frustramos, mas também podemos piorar a situação. A impaciência do discípulo não fez a água clarear mais rapidamente, apenas o deixou mais aflito. Às vezes, a melhor ação é simplesmente esperar. A impaciência muitas vezes nasce do nosso desejo de controlar o que não está sob nosso controle. Desejamos mudanças imediatas em nossas circunstâncias e ficamos agitados quando as coisas não saem como queremos. Queremos que a vida siga o ritmo que estabelecemos, dobrando o mundo à nossa vontade. No entanto, muitos aspectos da vida estão além do nosso controle, e reconhecer esse fato é o primeiro passo para uma existência mais pacífica. Quando estamos impacientes, experimentamos uma espécie de tumulto interno. Esse desconforto não é apenas um fardo para nós mesmos, mas também pode afetar aqueles ao nosso redor. Um momento de impaciência pode levar a uma discussão desnecessária com um amigo, uma decisão precipitada que mais tarde nos arrependemos ou até mesmo casos de raiva no trânsito que colocam vidas em perigo. Em contraste, a paciência é sobre deixar ir e fazer as pazes com o que é. É o que Oxford descreve como a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos, problemas ou sofrimentos sem ficar com raiva ou chateado. O primeiro benefício da paciência é o fluxo natural das coisas. Muitas vezes nos vemos tentando acelerar o curso dos eventos, apenas para perceber que forçar as coisas raramente leva aos resultados desejados. Pelo contrário, empurrar com muita força pode causar mais mal do que bem. Como já falamos neste canal sobre o conceito de Wei, ou não-ação, ir contra o curso natural das coisas frequentemente leva a contratempos. Essa ideia é ecoada não apenas em filosofias antigas, mas também por pensadores modernos. Considere Alan Watts, por exemplo, que falava sobre a sabedoria da insegurança. Ele sugere que, quando tentamos garantir excessivamente nossa vida, podemos torná-la mais estável porque estamos indo contra o fluxo natural. A paciência é fundamental para esse conceito.
Ao sermos pacientes, reconhecemos o ritmo pelo qual a natureza ou a vida opera. Nós nos afastamos e permitimos que as coisas aconteçam como devem, sem sentir a necessidade de nos intrometer ou apressar o processo. Em essência, a paciência nos dá a liberdade de deixar o rio da vida nos carregar, em vez de tentarmos nadar contra a correnteza. Considere a criatividade, um domínio onde a paciência desempenha um papel crucial. Muitos indivíduos criativos dirão que a inspiração muitas vezes vem quando menos esperamos. Se você já experimentou o bloqueio do escritor, sabe que quanto mais se esforça, mais difícil se torna deixar as palavras fluírem. Como Charles Bukowski sabiamente aconselhou em seu poema O Então Você Quer Ser Escritor, e se você tem que esperar pelo impulso criativo, então espere. Se não está destinado a vir, forçá-lo não o fará surgir. Este princípio pode ser aplicado a muitas áreas de nossas vidas. Quer esteja nutrindo um relacionamento, construindo uma carreira ou trabalhando em um projeto pessoal, lembre-se de que as coisas boas levam tempo. A natureza não tem pressa, no entanto, tudo é realizado. Quando alinhamos nosso ritmo com o do mundo ao nosso redor, permitimos que as coisas se desdobrem no tempo delas, que geralmente acaba sendo o tempo perfeito. A paciência, então, não é apenas sobre esperar, é sobre harmonizar com os ritmos inerentes da vida. Essa harmonização não só minimiza o estresse, mas também abre portas para possibilidades que podem não ser visíveis quando estamos com pressa. O segundo benefício é tomar melhores decisões. O pensamento cuidadoso é a pedra angular da tomada de decisões sábia. No entanto, há uma linha tênue entre a deliberação cautelosa e a espiral paralisante da ruminação excessiva. Enquanto esta última muitas vezes leva à estagnação, a primeira nos impulsiona em direção a escolhas bem informadas. A paciência serve como a âncora que nos mantém firmes, permitindo uma clareza de espírito frequentemente obscurecida pela turbulência emocional. Já notou como nossos maiores arrependimentos frequentemente seguem decisões tomadas no calor do momento? Digamos que você esteja tentado a desistir do seu emprego após um único dia ruim. Tais ações precipitadas raramente nos servem a longo prazo. Em vez disso, a paciência nos proporciona o espaço para recuar, acalmar a tempestade de nossas emoções e contemplar o quadro mais amplo. É aí que o ditado "durma sobre isso" ganha sua sabedoria. Nos dando essa pausa muitas vezes significa acordar com olhos frescos, prontos para enfrentar o problema de um novo ângulo. Nos relacionamentos também, com que frequência dizemos algo com raiva apenas para nos arrependermos depois? O tempo serve como um amortecedor, permitindo que as emoções intensificadas se acalmem para que a razão possa assumir o controle antes de enviar aquele texto irritado ou fazer aquela ligação impulsiva. Respire fundo, conte até 10, como diz o velho ditado. Tais simples atos de paciência podem nos poupar de uma vida inteira de arrependimentos. O pé impaciente, o punho cerrado, o suspiro pesado, todos são sinais de impaciência que podem nos dominar quando as coisas não saem como planejado. Essa impaciência nos torna emocionalmente vulneráveis, influenciados pelos ventos das circunstâncias externas. Um trem atrasado ou uma longa fila não são apenas inconvenientes, mas se tornam fontes de sofrimento, perturbando nossa calma interior. No entanto, podemos escolher um caminho diferente. Os estoicos nos ensinaram que nosso bem-estar emocional não deve ser terceirizado para eventos externos imprevisíveis. Em vez de entregar o controle a elementos imprevisíveis, por que não focar no único domínio que podemos controlar, nossas próprias respostas? Imagine-se na plataforma de um trem atrasado. Você tem duas escolhas. Uma é se juntar ao coro de reclamações, deixando o atraso arruinar seu dia. A outra é simplesmente reconhecer a situação pelo que é, talvez tirando um livro ou aproveitando o momento para respirar e refletir. O trem permanece atrasado em ambos os cenários, mas seu estado emocional difere vastamente.
Isso não se trata apenas de ser menos reativo, mas de alcançar um estado de equanimidade, uma mente equilibrada e não afetada por eventos externos. A paciência desempenha um papel vital aqui. Ela fornece um amortecedor, um espaço para o desapego emocional, permitindo-nos avaliar a situação sem as lentes da frustração ou da raiva imediatas. Portanto, da próxima vez que se encontrar diante de um atraso ou obstáculo inevitável, lembre-se, paciência não é esperar passivamente, é aceitação ativa do momento presente, um exercício em manter sua tranquilidade independentemente do que está acontecendo ao seu redor. A jornada rumo ao sucesso muitas vezes se assemelha a uma maratona, não a uma corrida. O desejo por gratificação instantânea muitas vezes nos desvia, fazendo-nos abandonar o caminho antes mesmo de vermos os primeiros sinais de progresso. Isso pode acontecer no fitness, nos negócios ou em qualquer empreendimento que exija esforço sustentado. Lembre-se da história do agricultor que cuidou de uma árvore de bambu. Ele a regou e cuidou dela ano após ano, sem ver nenhum broto quebrar o solo. Para qualquer outra pessoa, teria sido fácil desistir, presumindo que o esforço era inútil. Mas a paciência do agricultor resistiu, e no final, a árvore de bambu brotou, recompensando-o por seu cuidado persistente. Nelson Mandela disse uma vez: sempre parece impossível até que seja feito. Essa sabedoria se aplica lindamente a qualquer projeto ou objetivo de longo prazo. Considere o mercado de ações, por exemplo. O poder dos juros compostos, embora lento para se revelar, pode construir riqueza substancial ao longo do tempo. Da mesma forma, a maioria das empresas prósperas não alcançou a lucratividade da noite para o dia. Elas resistiram à tempestade da incerteza, ao crescimento lento e até mesmo à perda. E não podemos esquecer a criação de conteúdo, como o crescimento de um canal do YouTube, que muitas vezes exige esforço persistente ao longo dos anos antes de ganhar tração. Em todos esses exemplos, a paciência é o denominador comum. Ela nos permite permanecer focados no processo, em vez de ficarmos fixados em resultados imediatos. Essa paciência duradoura pode ser desafiadora de invocar, mas suas recompensas muitas vezes são transformadoras. A paciência nos ajuda a aceitar atrasos e perseverar, colocando tijolo por tijolo até construirmos o castelo de nossos sonhos. A paciência não é apenas uma virtude, é uma pedra angular para alcançar o sucesso a longo prazo. Embora o caminho possa ser longo e o trabalho muitas vezes ingrato, é a paciência que nos permite continuar, tolerar o desconforto de não ver resultados imediatos e, finalmente, colher as recompensas de nossos esforços sustentados. A paciência pode ter um sabor amargo, mas seus frutos são incrivelmente doces. Quando se trata de relacionamentos, seja com amigos, família ou parceiros, a paciência é a cola que mantém tudo unido. Todos já estivemos perto de pessoas cujo comportamento nos irrita, que não atendem às nossas expectativas ou que simplesmente seguem um caminho diferente. É fácil ficar frustrado e impaciente, desejando que as pessoas ajam ou pensem como queremos. Marcus Aurelius, um antigo pensador estoico, observou que não podemos escolher as pessoas que cruzam nosso caminho na vida. Inevitavelmente, a vida nos colocará diante de pessoas rudes, egoístas ou de outra forma difíceis. O que temos controle é como reagimos a elas. É nossa escolha permitir que seu comportamento perturbe nossa paz ou aceitá-los como são, com imperfeições e tudo. A paciência nos permite fazer o último. Ela nos permite manter a calma, ouvir mais do que falar e abordar a vida com um maior senso de empatia e compreensão. Em vez de saltar precipitadamente em argumentos ou fazer julgamentos apressados, damos um passo para trás, respiramos, deixamos de lado nossa necessidade de controlar ou mudar a paixão diante de nós, reconhecendo que cada indivíduo é seu próprio universo de experiências e emoções. Isso não significa que nos tornamos passivos ou aceitamos comportamentos ruins.
Significa que escolhemos nossas batalhas com sabedoria e abordamos os desentendimentos com uma mentalidade equilibrada. Isso nos permite entender antes de sermos entendidos, oferecer gentileza antes da crítica e estender uma mão amiga em vez de apontar o dedo. Em essência, a paciência adiciona profundidade à nossa tolerância, enriquecendo não apenas nossas interações com os outros, mas também nosso relacionamento conosco mesmos. Onde a impaciência traz discórdia, a paciência traz harmonia. Onde a impaciência leva a julgamentos rápidos, a paciência permite a compreensão. Não é apenas uma virtude, é uma ferramenta para uma vida mais harmoniosa. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com outros.